Alô, amigos queridos, retornando aos nossos minutinhos psicológicos, hoje vamos tratar de um assunto que eu considero assim básico, fundamental para a nossa felicidade das nossas relações, o nosso entendimento íntimo e com os nossos semelhantes. O tema é renovação. E eu tenho que fazer uma introdução comentando com vocês o seguinte: toda vez que a gente conversa com pessoas, em especial aquelas que têm as dificuldades de relacionamento, e aí elas contam a respeito da mãe, do pai, do filho, da filha, do marido, da mulher, do vizinho, do chefe, do colega de trabalho, sempre, em geral, se apresentando como aquela figura da vítima que está passando por uma dificuldade imposta por uma determinada pessoa, pessoas ou situações. Isso, eu diria que é razoável para as pessoas de uma maneira geral, mas para aqueles que têm a mínima compreensão a respeito dos fundamentos da doutrina espírita, do cristianismo, talvez devesse ser diferente. Eu coloco assim: se nós temos um problema, eu e você que está me ouvindo, e eu decido que toda vez que eu me encontrar com você, eu vou me comportar exatamente da maneira como eu sempre me comporto. E aí você toma a mesma decisão. Toda vez que você encontrar comigo, você também procederá do mesmo modo. E nós temos um problema, às vezes, muito sério e desagradável. Como você acha, ou como eu acho, que esse problema poderá ter um fim se eu faço sempre a mesma coisa e você, por sua vez, faz sempre a mesma coisa? Para que a gente encontre uma solução diferente, melhor, eu, ou você, ou ambos, temos que mudar. Porque se nós repetirmos determinados fatos, comportamentos, gestos, sempre o problema retornará. Isso parece uma coisa assim muito óbvia, mas não é. Porque tem pessoas que moram dentro de uma mesma casa durante 3, 5, 10, 15, 20 anos e fazem coisas que desagradam a si, desagradam aos outros, as outras também fazem, e elas querem ter uma vida calma, tranquila, de entendimento, de harmonia, de felicidade, quando ninguém está disposto a renovar. Então é sobre isso que nós queremos falar. E estamos nos baseando principalmente nos comentários do Espírito Hamédio na obra Os Prazeres da Alma. Então, ele inicia dizendo assim: a harmonia ou o desequilíbrio no ambiente familiar, mas nós poderíamos dizer no ambiente de trabalho, no ambiente da vizinhança, no ambiente da casa espírita, em qualquer ambiente, né? A harmonia ou desequilíbrio no ambiente é, na verdade, uma ressonância ou reverberação pessoal ou coletiva, eco, propagação, resultante das atividades mentais do eu individual ou do grupo, que formam o clima energético da moradia, do ambiente de trabalho, da casa espírita, da vizinhança, do país, da cidade, do planeta. Os momentos infelizes que vivenciamos com nossos familiares são aprendizagens que necessitam ser assimiladas em nosso universo interior. Os fatos da vida doméstica são apenas reflexos da realidade interior. Agora preste atenção às palavras que ele vai dizer: atraídos e materializados pelo nosso estado de consciência. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: aquilo que está gravado, registrado, marcado no perispírito e nos arquivos superiores do espírito, eles são como um ímã que atraem aquelas situações
porque lá estão registradas, né? E elas sempre vão funcionar como elemento de atração. Então, Hamed diz assim: enorme é a aflição daqueles que não sabem, que criam aquilo que vivem e já que se sentem impotentes nas mãos de uma força que não compreendem. Ou seja, a pessoa reclama da vida, de uma determinada situação, sem entender que ela é a causadora, que ela é a força mental para aquilo acontecer. Ela acha que as coisas estão fora, mas as coisas estão dentro, as razões reais estão dentro. E aí, Hamed diz: no entanto, quase todos nós fazemos exatamente isso em nosso dia a dia, no cotidiano. Lutamos e discutimos contra as ocorrências, os comportamentos e atos externos. Em nosso ambiente social ou domiciliar, sem nunca nos voltarmos para dentro de nós mesmos, perguntando-nos onde está a verdadeira raiz do conflito. Então, se a gente se lembrar lá do livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos propõe o exame de consciência, ele diz assim: quando eu passo o filme do dia, fazendo uma análise de como foi o meu dia, eu vejo aquelas coisas que eu fiz, que foram ótimas, que geraram prazer, alegria, felicidade. Mas também eu analiso se eu não dei causa, se não fui eu responsável pela dor, pelo sofrimento, por causar um drama, um problema a outra pessoa, na vida de outras pessoas. Nós não gostamos de fazer isso. A gente acha fácil encontrar culpados, mas responsabilizar-se por si, por seus atos, ainda é difícil para espíritos no grau de imaturidade que nós temos no planeta. Na verdade, somos quase como crianças espirituais. Então, o Hamed diz: o sábio observa os acontecimentos como quem olha para o espelho. Nossa realidade reflete aquilo que nós somos. A sua vida é um desastre? Dentro de você tem desastre. Sua vida é doença? Dentro de você tem doença. Sua vida é revolta, confusão, discussão, briga? Está tudo dentro de você, como está dentro de mim, como está dentro de cada um. Indivíduos de uma mesma família precisam perceber seu poder de ação na atmosfera energética familiar, analisando os atos e atitudes vivenciados no dia a dia como se estivessem expostos numa vitrine. A partir dessa observação, cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um, alterar comportamentos inadequados e rever posturas de inflexibilidade. Ou seja, se você não quer mudar, se eu não quero mudar, se ninguém quer mudar, como que o ambiente ou as situações vão mudar? Vocês acham que existe mágica, varinha de condão? Isso é coisa de filme. Isso é coisa de desenho animado, isso é coisa infantil. Se as coisas não estão boas, mudanças precisam ser realizadas. A providência divina nos ensina autorresponsabilidade aliada à renovação. Ela tem seus próprios critérios e age dentro das leis imutáveis da vida, não se ajustando aos caprichosos padrões impostos pela sociedade. Hamed está dizendo assim: olha, as leis divinas estão ali, são aquelas, hoje, ontem, hoje, amanhã, sempre pela eternidade são aquelas. Não tem jeitinho brasileiro, não tem solução. Se você quer, elas vão agir para... Qual a função das leis divinas? Harmonizar. Elas sempre vão buscar a harmonização, amor, equilíbrio. Tudo que estiver fora do amor, da harmonia, do equilíbrio, pela lei do progresso, pela lei da destruição, pela lei de justiça, de amor, de caridade,
por alguma razão, ela vai bater até enquadrar, harmonizar. Obviamente, quando a gente faz isso de modo consciente, entendendo que aquilo em nós não está bonito, aquilo em nós não é adequado e eu preciso mudar, ou seja, renovar a minha atitude. Não posso continuar com uma atitude equivocada e achar que vou encontrar uma solução agradável. Nunca vai ser assim. Então, ele está dizendo que as leis estão ali e não vão mudar, elas são perfeitas, são divinas. E elas fazem o seu trabalho. E aí, como diz Jesus, né, o escândalo é necessário. Bem-aventurados aflitos. Então, ok, aguenta a aflição. Você não quer mudar? Fácil. Nossos atos e atitudes escrevem nosso destino. Nós somos responsáveis pela parentela que temos e pela forma como convivemos com ela. Daí não saireis até houverdes pago o último ceitil, disse Jesus. Você não quer acertar? Não sai do lugar. Não se livra da pessoa, não se livra da confusão, não se livra do ambiente. Você não quer mudar? Não tem problema. O magnetismo faz o seu trabalho, atrai você para ela. Não resolveu numa encarnação, puxa na outra, briga de novo, chora de novo, sofre de novo. Não resolveu? O magnetismo atrai de novo, sofre de novo, briga. É assim. Ao se renovar, o homem transformará o mundo. Não devemos voltar a nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. É antigo o hábito que desenvolvemos de procurar no mundo exterior uma desculpa para tudo que ocorre de negativo em nossa existência. Culpar os outros pelo que nos acontece é cultivar a ilusão de que não somos nós que atraímos nossos conflitos e dificuldades. Então eu vou voltar no ponto fundamental lá do início. Nós somos espíritas. Nós temos o entendimento, graças à ciência espírita, a Allan Kardec, aos bons espíritos que trouxeram uma infinidade extraordinária e rica de informações, nós temos como entender esse processo. Nas outras vertentes filosóficas, religiosas, a pessoa elabora de uma forma simples, mas não encontra uma solução. Mas nós temos recursos para isso, nós temos informação, né? A fé raciocinada. Então, o que está sendo dito é: eu, você, nós sempre somos responsáveis pelo que acontece. É preciso entender que as energias mentais que irradiamos são responsáveis por tudo o que atraímos em nossa vida. Deus não dá prêmio, Deus não dá castigo. Deus criou os parâmetros, quem age dentro dos parâmetros do amor está tudo bem, quem não age tem que ficar tudo bem. E aí o problema acontece. Devemos assumir responsabilidade sobre isso perante a nossa própria existência. A aprendizagem é nossa e ninguém pode fazê-la por nós, assim como eu também não posso, por exemplo, tentar evitar um problema para o meu filho, para a minha filha, para o meu neto, para a minha neta, para o meu amigo. Não, eu não tenho como fazer esse aprendizado pelo outro. Posso dar exemplos, recomendar, mas a decisão é do outro. A experiência, o aprendizado é dele. Quanto mais depressa aprendermos isso, menos sofreremos e mais rápido encontraremos harmonia no lar. Normalmente, criamos uma lista enorme de culpados, aos quais atribuímos a responsabilidade pelo nosso destino infeliz. E aí isso aqui vale também para os espíritos. Desajuste da família atual, aí vamos dizer, né, a culpa é dele, é dela, é desse, é daquele. Erros das vidas passadas, estou aqui para pagar, é karma. Ações doentias de espíritos perturbadores, obsessores, ou seja, a culpa está sempre fora. Sempre fora. Acreditamos que somos vítimas indefesas, impotentes de tudo e de todos.
a teoria da culpa encontrou uma imensa massa de adeptos nos dias atuais, exclama Hamed. A verdade é que, em muitos casos, esses que a gente atribui, não, foi isso na vida anterior, às vezes sim, muitas vezes sim, mas nem sempre. E ele nos lembra o seguinte, a verdade é que em muitos casos essas pessoas que estão reunidas numa determinada família nunca se conheceram em outras existências. Mas por que estão juntas? Por que estão unidas? Estão unidas por possuírem as mesmas inclinações, os mesmos tipos de conflitos, hábitos, vocações, valores e desajustes psicológicos. Pega todos os doidos, bota junto até eles botarem ordem no manicômio. É isso. Às vezes, tem situações do passado, de vidas anteriores, mas muitas vezes não tem. Esse sujeito tem esse problema, esse também tem, essa também tem, essa também tem. Bota junto para ver o que acontece. Um vai ensinar para o outro, nem que seja pela dor. E aí, Hamed fecha o tema dizendo assim, todavia, seja qual for o tipo de união, quer dizer, digamos que tenha vindo de alguma coisa mal resolvida do passado, ou não tem nenhuma coisa, mas tem afinidade, a relação que se estabelece entre eles, as pessoas, de um grupo social, de uma família, é para que vençam a si mesmos, reajustem as dificuldades mentais, emocionais e sentimentais e prossigam efetuando a renovação da própria alma. Muita paz.